tabelas de preço para professores de música. Por que tem professores que cobram tão pouco, outros tanto, ou tão mais alto, ou tem professores que nem sabem o quanto cobrar? O que deveria ser importante na hora de precificar as suas aulas? É isso que a gente vai falar aqui nesse podcast hoje. Sejam bem-vindos ao Poderosa e Ele. E eu sou Tatiana Starling, esse é meu digníssimo marido, eu sou Matheus Starling. Galera, aqui nesse canal a gente fala diretamente e exclusivamente para professores de música que querem empreender nessa carreira. Então, e também para donos de escola. Se você tem uma escola, também é para você o nosso canal. Se inscreve aqui porque vai ficar colado com a gente aí com muito conteúdo de qualidade. Isso mesmo. Gente, nosso podcast ele é patrocinado pela JMC Academy. Essa que apareceu aí, vai aparecer o vídeo para você, que é uma universidade na Austrália, é uma universidade parceira da Starling Academy of Music, já tem um tempo. Nós temos enviado alunos para estudar música lá, porque eles têm vários cursos da área criativa. E na área da música eles têm performance musical, eles têm... Engenharia de som, produção musical. Eles também têm outras áreas criativas como web design, desenvolvimento de jogos, música para jogos, cinema, TV. Ou seja, é uma faculdade totalmente voltada para a área criativa. E se você tem o sonho de estudar fora, essa é a sua oportunidade. A gente tem aqui, vamos mostrar para você aqui no vídeo, o nosso Instagram, JMC Academy Brasil. E se você tem alguma dúvida, se você quer saber sobre valores ou como ingressar, o que é necessário, manda pra gente um direct lá que a gente vai ter um prazer em te responder, tá bom? Gente, é isso. E esse tema de hoje é um tema que a galera gostaria de saber, como precificar as aulas de música. Para falar sobre isso, eu coloquei alguns pontos que eu acho que devem ser pensados na hora de elaborar esse valor. Quanto cobrar? Vamos começar com o ponto número 1, falando de aulas particulares. O que levar em consideração? Existe um valor mínimo? Porque a aula particular deve ser o seu produto mais caro? E as desvantagens da aula quando se mora numa cidade pequena. Vamos falar sobre aulas particulares. Então, vamos começar aqui. Se é local, é bem simples de você saber a média de quanto você pode cobrar, porque você está numa localidade e já tem concorrente. Mas peraí, antes de falar valor, o que levar em consideração? Gente, você tem que entender que você, quando dá aulas particulares, você não tem você tem uma limitação de tempo, né? Você trabalha no máximo aí, quando trabalha muito, 12 horas por dia. Pô, o cara dá 12 horas de cara morre. Quando o cara trabalha muito, normalmente as pessoas trabalham 8 horas por dia. Eu acho que 8 horas de aula é um limite, assim, né? Então, se é 8 horas de aula por dia, já é muito, né? Você só pode ter 8 alunos. Então, assim, por dia, né? É uma limitação que você tem que considerar na hora de precificar. Por quê? Se você só pega alunos particulares, a sua hora ela vai ter, vamos dizer, um valor meio que fixo. Você não tem como aumentar essa hora-aula. Sim. Então, vamos lá, Matheus, fala aí. Não, a questão da região, por exemplo, eu lembro quando a gente estava abrindo a Starling Academy of Music, lá em 2015, nós ligamos para as escolas que tinham na região. Ao redor. Né? A gente ligou para 5, 6 escolas e a gente perguntou, né, o preço, quanto cada um estava cobrando, porque a gente precisava ter a média. Sim. Então, isso você precisa fazer. Saber quanto seus concorrentes estão cobrando, né? Normal. Porque quem veio antes já explorou o mercado, já até colocou ali uma média de quanto se cobra. Sim. Se você está começando agora, o que é o mais plausível? Você não cobrar como o que cobra mais caro. E também não cobrar como mais barato, porque eu acho que tem questão de desvalorização. Porque essa questão também, né, cara, é de quanto cobrar é igual água. Tem a água que você compra por R$2 e tem uma marca de água que você paga R$80. E tem a água do aeroporto, né? Que é a mesma água que você compra no mercado por R$2,99, no aeroporto ela vai custar quanto? R$10. Sim. Então é o ambiente também. Então, o ambiente, o posicionamento da marca. Então é o seguinte, quanto cobrar vai variar muito. Você pode... O que acontece com quem está há muito tempo fazendo com excelência? Essa pessoa, normalmente, mesmo que ela tenha sido só local a vida dela toda,
ela consegue criar ali um segmento próprio. Tem muita gente que consegue essa façanha, né? Vou botar aqui, por exemplo, tem palha de aço, né? Mas tem Bombril. Porque dentro de palha de aço, ela se tornou uma referência tão grande. De palha de aço. Mas todo mundo fala Bombril, exatamente, né? Vamos um Bombril mas como lá. professor, vamos dar uma coisa prática aí para os nossos alunos. A gente está falando de aulas presenciais particulares. Eu acho que o número 1, é realmente você primeiro entender que aquilo não é escalável, tá? Então, assim, tem que ser uma aula mais cara. Do que uma aula normal. Sim. Segundo, fazer uma pesquisa no ambiente da sua cidade, saber quantos seus concorrentes estão cobrando, qual é o mínimo, o médio e o máximo. E você, obviamente, de forma de autoanálise, entendendo o que foi investido no seu conhecimento, até onde você chegou, quanto você vale, e coloca o seu preço no mercado. Sabendo que é uma aula que vai gastar 1 hora do seu tempo e somente a entrada de dinheiro de um aluno. Então, acho que isso tem que ser considerado quando você pensa num valor para aulas particulares. Então, o que acontece? Tem várias cidades que, por melhor que você seja, pode ser o cara mais incrível, que vai ter um teto. Principalmente cidade muito pequena. O teto tem em qualquer cidade, sim, tá? mas não vamos falar de vazar teto agora não. Vamos lá, vamos falar assim, a gente pega uma cidade pequena. Isso. Que o máximo, o professor mais caro cobra R$120, tá? O que tem um monte aí. Olha só, Matheus, não tem como cobrar mais de 120 porque as pessoas não valorizam, blá, blá, blá. Pra mim, esse cara é louco se ele não tá na internet. Não, sim, filho, mas aqui não é o caso. Aqui não é o caso, a gente vai chegar lá. O que eu tô querendo dizer pra você é o seguinte... precificar com a pessoa. Então, se o máximo é 120, eu vou cobrar o máximo 120. Então, não, mas olha só, vamos lá, gente. Aqui é pra ajudar as pessoas. E a gente vai ajudar o seguinte, se você só tá na sua cidade com aulas particulares, nas aulas particulares da sua cidade, você vai olhar o ambiente e vai fazer a média e vai cobrar. Lembrando que a aula particular deveria ser a sua aula mais cara, porque com uma mensalidade você está gastando um tempo. Que vai para o número 2, aulas locais, mas aulas em grupo. Qual é a vantagem das aulas em grupo? A vantagem é porque você, com uma hora de aula, você está colocando mais alunos e ganhando mais. Essa é a vantagem financeira, né? Mas também tem uma vantagem pedagógica para o aluno, né? É óbvio que muita gente fica assim, mas por que o aluno vai querer fazer uma aula em grupo? Para quem já tem muito aluno, é o que eu falo, você já tem 10 alunos, que nem é muito, né? Você tem 10 alunos. Você pode pegar desses 10 alunos, 3 que você percebe que poderiam estar juntos, fazendo uma aula juntos, extra. O cara faz a aula particular dele. Tem muita gente que faz a aula, não tem tempo para estudar, gostaria de fazer mais uma aula em outro dia, para poder estar mais interagindo com outras pessoas. Você pode oferecer. Fala assim, ó, você paga aqui R$140 para fazer a aula tua. Eu vou te cobrar mais R$80 para você fazer uma aula em grupo. Então você coloca 3 alunos na mesma aula, na mesma sala, né? Sim. Agora, isso pode ser também um procedimento teu normal. Você tem várias turmas. Você pode também ser aquele professor que só dá aulas em grupo. Só dá aulas em grupo. Ou duplas. Para você que nunca deu aula em grupo, ideal que você comece com duplas, trios, porque para você também sentir como que você vai conseguir organizar o fluxo desses alunos, né? Porque qual a diferença da aula particular para a aula em grupo que eu vejo? A aula particular, você foca no indivíduo, nas necessidades e nos sonhos dele. As aulas em grupo, você tem um cronograma a seguir. Você tem um tema mais específico, né? Não é mais só sobre o aluno, é sobre a turma. Eles andam juntos. Então, não tem como ser uma coisa completamente focada em uma pessoa. Então, é vantajoso para o aluno, porque pedagogicamente, quando ele está em grupo, normalmente ele aprende até melhor. Porque às vezes uma dúvida que ele tem, que ele nem sabe expor, quando ele vê o aluno perguntando para o professor, a dúvida dele que ele tinha, que nem sabia que tinha, nem sabia colocar em palavras, ela já é respondida. Então, assim, didaticamente é muito bom aulas em grupo. Então, aulas em grupo, elas devem ser mínimo de 30% mais barata do que as aulas particulares. Por quê? Para que seja vantajoso para quem está entrando, para quem está contratando, porque se é igual ao mesmo valor, a pessoa vai querer ter uma atenção só para ela. Então, tem que ser no mínimo 30% mais barato,
para que a pessoa queira entrar e que você também mostre as vantagens de ter uma aula em turma e que a sua aula particular seja 30% mais caro, né? Então, a questão de precificar, normalmente as aulas em turma são 30% mais baratas. E quem quer partir também para aula em turma, que a gente recomenda muito, a gente tem na nossa formação aulas sobre como dar aula em turma, como vender aula em turma, tá? É óbvio que você vai precisar de um espaço que caibam 3, 4, 5 pessoas. Sim, sim, né? sim. Isso aí também é uma maneira de você se ver crescendo. Alugar uma salinha pequena que caiba essas pessoas. Uhum. Eu mesmo, antes de até mesmo de ir para a Starling Academy, a gente abrir uma escola, eu já dava aulas em dupla, por exemplo, Sim. dupla, trio. Agora, tem vários professores de música, eu consigo pensar em alguns nomes aqui, que dão aulas em turma e eles abrem turmas em períodos do ano. Uhum. Galera, vou dar meu curso de improvisação aqui, vou dar meu curso de guitarra, vou dar meu curso de harmonia, eu já estou aqui fazendo a divulgação para fechar a minha primeira turma. E o cara começa mais ou menos com 20 dias de antecedência, um mês de antecedência. Fazer propaganda é uma coisa básica. Uhum. Né? Porque quem já tem... já estou partindo do princípio que você já está fazendo trabalho nas mídias sociais, sim, as pessoas já estão vendo. Sim. Então, vários caras fazem isso. Vai fazendo turmas. Vou abrir minha segunda turma tal. A turma encheu. Falta 30 dias para começar. Você conseguiu encher uma turma em uma semana. Galera, estou abrindo minha segunda turma. Sim. Tem gente que vive só disso, né? Só de abrir pequenas turmas e entregar cursos com uma duração específica. Tipo um tema, a harmonia tem 1 ano de duração, tem 6 meses de duração. Guitarra, 1 ano de duração. Inclusive, o bacana disso tudo é que você consegue fazer um contrato com os alunos, uma empreitada. Sim. Você fecha a empreitada, né? Esse curso aqui dura 6 meses. Então, o aluno está pagando a empreitada de 6 meses. Isso é ótimo, né? Porque você evita aquelas evasões que tem. Do nada, 2 meses o cara desistiu. Não, meu contrato aqui, essa turma, ela é fechada, 6 meses. Se você, por acaso, sair em algum outro momento, né, infelizmente, você vai ter que pagar o curso inteiro. Qual que é a diferença em aulas em grupo e mentoria? Então, porque as pessoas têm confundido muito que mentoria está muito em alta, né? Normalmente as mentorias têm ocorrido tudo de forma virtual. Eu sempre digo que o meio digital, ele ferrou muito essas nomenclaturas, né? Então, a galera fala mentoria, o que na verdade é uma aula em grupo. Porque a mentoria, se for pregar do meio corporativo mesmo, elas normalmente são individuais. É um mentor acompanhando um cara, ele acompanha, ele sabe especificamente o que está acontecendo com ele, mas a gente tem visto muito esse formato de mentoria, com grupos às vezes até de 80 pessoas, 100 pessoas. Muita coisa. Né? Eu mesmo já fiz mentorias assim. E agora a gente vai falar, Matheus, como precificar os cursos online. Como precificar curso online. Vamos falar primeiro, não de cursos, vamos falar primeiro de aulas online. Aulas em turma e aulas particulares online, para a gente seguir isso, depois a gente vai para curso. A gente fala muito sobre... Aí agora fala aquilo as 5 camadas, né? Uhum. A gente fala muito sobre as 5 camadas. Porque todo professor de música, ele começa na camada 1, que é a aula particular. Normalmente ele começa já dando aula na cidade dele. Até a presente data sempre foi assim, né? Pode ser que ao longo dos anos agora o cara já comece dando aula virtual. Primeiro aluno meu foi virtual, né? Então, enfim, mas é uma aula particular, que é a camada 1 que a gente fala da aula local. O camada 2 é a aula particular através do virtual. Ou seja, você vai dar a mesma aula local que você dava, só que agora você está dando essa aula através de um aplicativo, pode ser no próprio WhatsApp, pelo Skype, pode ser pelo Telegram, pode ser pelo Zoom, não importa. A camada 3 é quando você começa a dar aulas em grupo. Essas aulas em grupo elas podem ser locais, no ambiente local, ou ela pode ser no ambiente virtual. Então pode ser aulas em grupos pequenos com 3, 4, 5 alunos. Obviamente que para quem dá aula uma sala pequena vai ser difícil comportar. Nós que temos uma escola de música, nós temos turmas com 4, 5, temos turmas até com 10, 12 alunos, né? As turmas mais cheias são normalmente turmas de teoria, harmonia, percepção, e as turmas menores com até 6 alunos normalmente são as turmas de guitarra ou de instrumentos, tá? E no online também tem essa diferença de preço de 30% de particular para online? Também tem, tá? Mas acho que um ponto interessante é que quando você está no virtual, você já não tem mais essa limitação. Então você pode criar uma turma com 20 alunos,
com 15 alunos, com 40 alunos. Você pode chamar isso de turma, você pode chamar de mentoria. O que importa é que você saiba exatamente qual é a duração dessa sua turma, dessa sua mentoria. Fica claro para as pessoas o que ela vai receber nessa empreitada. Você tenha um nivelamento das pessoas que estão fazendo. Muitas vezes pode ser um formato de workshop que você entrega com duração de 4 horas, por exemplo. Num sábado, você entrega todo o conteúdo. Os workshops, né, que nós chamamos de oficina, eles têm essa cara de... É um assunto muito específico e você consegue entregar ele num dia só. Todos esses formatos, as diferenciações, a gente também explica melhor lá na formação. Mas eu já adianto para vocês que o mais importante não é o nome que você está dando para isso. É como você vai entregar, se você está conseguindo atingir o público-alvo de maneira correta, para você não ter problema de estar atraindo as pessoas erradas, tá? E por fim, a gente fala da quarta camada, que é quando você começa a vender os seus cursos online. A gente chama isso de renda passiva, porque você investe o tempo para criar esse curso uma única vez, você pode sempre vender esse mesmo curso. Funciona mais ou menos como se fosse uma composição. O compositor ele compõe e essa música ela rende os royalties por muitos e muitos anos, né? É óbvio que um curso que você cria ele não vai ter uma duração de 20 anos, né? Uma hora esse curso vai ficar velho, a qualidade do vídeo vai ficar velha. Mas o mesmo curso você pode vender por 4, 5, 6, 7 anos, tá? Dependendo de como você gravou, a qualidade que você investiu para fazer isso. Eu gosto muito dessa quarta camada, porque você, ao longo do tempo, você vai gravando, fazendo cursos de qualidade, você vai melhorando, você vai criando uma esteira, ou seja, vai criando vários tipos de cursos com valores menores, ticket médio, ticket mais altos. Quando você percebe, você já tem um compêndio de cursos. Você pode vender pacotes e você pode estar sempre vendendo. Por quê? Qualquer pessoa que entra nesse teu funil, ele pode comprar desde o primeiro curso até o último curso. Então você tem muitas possibilidades para oferecer. Enfim, eu passei por todas as camadas, porque a quinta camada que a gente chama é quando você consegue equilibrar aquilo que te traz prazer de entregar com aquilo que te traz retorno financeiro, né? Sei. Eu, por exemplo, até hoje eu dou aulas em turma na Starling Academy of Music. Hoje eu vou uma vez na semana e entrego as minhas aulas em turma lá. E todo o resto da minha semana eu fico em casa, onde eu tenho tempo para produzir mais cursos virtuais, eu dou atenção para os meus alunos da escola virtual, eu consigo dar mentorias, né? Então, assim, a quinta camada é isso. Você consegue já fazer melhor as suas escolhas. Mas eu digo que nós estamos no momento que todo professor de música ele precisa olhar para a quarta camada. Ele precisa gravar curso, ele precisa ter renda passiva. Uhum. E o acúmulo ao longo do tempo desses produtos vai trazer uma tranquilidade para esse professor. Ele investiu muito tempo lá atrás para criação desse conteúdo, mas hoje esse conteúdo já está pronto, está consolidado. Falando sobre esse conteúdo, né? Porque na hora de precificar, a gente está falando de preço, na hora de precificar esses cursos, por exemplo, tem um mínimo de aulas? É obrigado a dar suporte, por exemplo? Então, essa questão de preço, a gente vai voltar lá atrás, que é a questão da água, né? Você pode fazer um curso que tem 2 horas de duração, com uma apostila e alguns playbacks. A gente tem um curso que tem essa configuração, 2 horas e meia, gravado em alta qualidade, 2 câmeras, e ele tem playbacks e tem a apostila. Okay. Nós vendemos esse curso aqui entre R$150 e R$300, tá? Uhum. Alguém pode pegar um curso com essa mesma duração, com o mesmo tema e vender por R$49. Por quê? É o mensageiro, quem está entregando esse curso. Quem é? Né? Então depende muito da questão do preço, né? Eu sei que tem pessoas que eu vejo assim, nossa, o cara está vendendo um curso dele por R$29. Sério? É mais barato que um e-book. Por que as pessoas pararam de vender e-books? Porque a percepção de valor do e-book é pequena. As pessoas agora estão até dando, né? E-book, né? E-book, pô. Quanto custa um e-book? É isso aí. O cara fazer um curso, vender por R$29, entendeu? Um curso que facilmente ele poderia estar vendendo por 3 vezes esse valor. Então é aquela questão, cara. Ele mesmo está se boicotando, né? E sujando o mercado também, né? Enfim, mas o que acontece? Quando você se posiciona
Eu, por exemplo, a gente sempre se posicionou com produtos de qualidade, entrega de alto nível. A gente não dá desconto. A gente não dá desconto. É um combinado, não tem desconto. Não é barata a escola, nunca foi. Não é para todo mundo, na verdade. Não é para todo mundo nessa escola. Não é para todo mundo. Inclusive, uma vez, um cara comentou, né, sobre o preço da escola, aí, não, que isso, é muito caro, absurdo, tal. Eu falei, não, cara, tem escolas mais baratas, né? Só procurar. É só procurar escolas mais baratas. O cara ficou ofendido que eu falei isso. Eu falei, cara, mas é assim, tem Quem um fala para todo caro. mundo não fala para ninguém. A gente fala muito que é uma premissa do marketing. A gente tem o nosso público ideal, o nosso aluno ideal. E nosso aluno ideal normalmente é aquele que consegue pagar aquilo que a gente cobra. A gente até fala muito assim, cara, eu não, às vezes o cara fala, eu tô procurando um cursinho de guitarra. Eu falo, eu não vendo cursinho de guitarra. Exato. A gente bate muito nessa tecla. A gente vende uma formação, cara. A Starling Academy of Music... É uma escola. É uma escola de música. O cara vai ter acesso a todas as áreas do conhecimento, ao conteúdo que eu tive acesso lá na Berklee College of Music, que eu paguei 1000 vezes mais caro por isso. Então, assim, não tem como eu olhar para isso tudo que eu passei, todo o conteúdo que o conhecimento que eu adquiri e passar por isso para um preço de banana. Só que mesmo assim, na nossa esteira, nós temos produtos mais baratos de entrada. Isso, para aquelas pessoas que não podem entrar. E mesmo assim, o produto mais barato vai ter alguém que vai reclamar, gente. Sempre terá alguém que vai reclamar. Hoje me procuraram se eu teria Black Friday de um curso de R$79. E eu respondi, tem vários lá no grupo da Black Friday. Eu falei assim, gente, estamos falando da Starling Academy of Music. É uma escola, não é curso. O Improviso Destravado, que é esse nosso curso, ele nunca entrará na Black Friday, porque é um curso que já estamos vendendo a R$ 79,90. Com desconto, já é um curso. Com desconto, já está, assim, barato demais. Que é o curso que a gente fez para democratizar me dá raiva, porque mesmo. eu não quero nem aquele cara compre o curso, cara. O cara não consegue ver que o Matheus teve uma formação, que ele gastou dinheiro, que foram anos de estudo lá nos Estados Unidos, fora de lá. A pessoa não está preparada para estar ali fazendo o curso dele, entendeu? Então, o que acontece? Obrigado pela defesa. O que eu estou querendo dizer é que nós temos um curso de R$ 79,00 que não é um curso de R$ 79,00. Não é um curso que vale muito mais. De 250 a 300 reais, que nós colocamos por R$ 79,00 porque a gente quer para poder alcançar mais pessoas. Qual o intuito comercial atrás disso? Para que o cara possa ter contato com a nossa metodologia. Exatamente, ele vai ver que a parada é boa pra caraca. Depois ele não tem dinheiro, ele não é meu cliente ideal, ele não tem dinheiro, ele vai juntar dinheiro para poder entrar na escola, como a gente já viu vários casos dessa forma, né? Da mesma maneira que a gente, por um lado, tem uma estratégia comercial por trás, a gente também sabe que um curso de R$ 79,00 com o conteúdo que a gente está entregando, a gente está democratizando o ensino. Sim, então com certeza. Tem dois papéis sempre, tá? Agora, eu tive um mentor que falava uma coisa que eu achava muito interessante, que até hoje eu guardo para mim. Mentor de marketing digital, de marketing, né, de vendas. Dá o mesmo trabalho vender barato e caro. Então, se você todos os dias está presente ali nas suas mídias sociais, falando, ensinando, você está tendo um trabalho. Se no final você vai abrir a boca para vender um produto de R$ 39,00 ou para vender um de R$ 497, é o mesmo trabalho. O mesmo trabalho. Você que tem que se posicionar, né? Exatamente. Então é o seguinte, cara. Já que é para ter trabalho, tem um trabalho para vender o produto mais caro que você pode vender. Eu sempre falo para os meus alunos, né, da formação, tá, gente? Que o primeiro produto deles deveria ser um produto correspondente a 3 ou 6 meses das aulas que eles já entregam. Por que esse produto é um produto ótimo? Porque quando você está no dia a dia oferecendo a sua aula particular, seja presencial ou virtual, e bate na objeção preço, você fala só, cara, já que você quer estudar comigo, você gosta do conteúdo que eu faço, eu tenho 6 meses das minhas aulas gravadas que você vai pagar 10 vezes menos do que minha aula particular. A minha aula particular não é 300 por mês, esse é 30. Então você vai pagar 10 de R$30. Ou 12 de R$30. É uma forma de chegar. Então a objeção preço foi quebrada. E, inclusive, é ótimo porque, cara, mas eu não tenho tempo. Fala assim, você faz no seu tempo. O curso já é teu, você faz. E aí você pode oferecer um suporte, você pode oferecer um pacote mais completo, que, se você quiser só o curso, é isso. Se você quiser o curso com o meu acompanhamento, tantos encontros que a gente pode fazer, as lives, WhatsApp. Eu cobro um valor a mais. Sim. Você pode oferecer 2 opções sempre para as pessoas. Gente, esse tema sobre precificação
é um tema que não é tão difícil, na verdade é um tema muito prático. Você tem que pesquisar o seu mercado, entender sobre isso, sobre o que seu concorrente está fazendo e sair do presencial e entrar nesse mercado digital. Tem muita questão de posicionamento que é muito importante, porque só através do posicionamento você consegue aumentar o seu produto igual. Você já tem um produto, posicionou melhor, esse mesmo produto que era 200 agora pode valer 500. Tudo é a forma como você se vende. O posicionamento, o pessoal fica, tá na moda, né? Posicionamento. Posicionamento é a forma como você se vende, a forma como você se coloca ali nas redes sociais. Diário. É o conteúdo, a forma como você coloca nos stories. Sim. Isso é muito importante. Às vezes, falam, o stories é um acompanhamento do seu dia, né? Gente, mas tem coisa que você mostra e tem coisa que você não mostra. Tem coisa que você mostra porque você quer mostrar, porque tem um objetivo atrás. Então, a questão do posicionamento, os seus stories têm que andar de acordo com aquilo que você quer que as pessoas vejam. Por isso que a maioria das pessoas nas redes sociais vendem um conto de fadas. Porque as pessoas sabem, esses que mostram conto de fadas, sabem que isso vende. Por quê? Porque na realidade conto de fadas não existe. Então, se a pessoa fica vendo a vida daquele artista, ou vendo a vida daquele casal perfeito, fica querendo ter aquilo, porque na realidade isso não existe, ele não vai conseguir, então ele consome aquilo de alguém que está vendendo, que no fundo não é aquilo, é uma inverdade, né? Então, assim, a gente mostra aquilo que eles querem ver. No nosso caso, a gente mostra também as nossas fragilidades, as nossas debilidades, mas nada também que vai ferir o nosso posicionamento, né? Eu não vou mostrar, por exemplo, numa rede social uma discussão de família ou algo muito como fala, que vai gerar uma discussão em casa. Eu não vou expor a minha família de forma, como fala, muito, não é que muito clara. Eu vou expor aquilo que eu quero que as pessoas vejam, mas eu não vou expor uma mentira também, você entende? Isso aí você está falando mais da vida pessoal, né? Porque eu tô falando que os stories, na verdade, não é uma documentação do dia da pessoa, né? Sim, sim. Então ela tem que mostrar ali algo que não fira o posicionamento que está no feed. E no feed é importante que você coloque conteúdo com constância. O que é constância? Todos os dias. Pelo menos uma vez por dia, com qualidade, ensinando com qualidade, Sim. sabendo navegar nas tendências. Sim. Né? Você precisa estar dentro de tendências de como se produz conteúdo. Então, frequência, conteúdo de qualidade, ensinando sempre, criando desejo nas pessoas, ajudando a sua audiência a superar os problemas e seguir em frente. É isso, né? Aí. Gente, muito obrigado. Esse foi o nosso podcast Poderosa e Ele. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva. É para você, professor de música, que a gente faz conteúdo diariamente para você, dono de escola. Então, se você caiu aqui nesse vídeo, é porque nós te encontramos. O conteúdo é para você. E aqui embaixo na descrição o link da nossa formação para você preencher o cadastro e a gente entra em contato com você para saber se é o seu momento ou não. Tá bom? Fiquem com Deus. Deus abençoe. Tchau, tchau.